Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Cássio, sou orientando da professora Célia e hoje vou falar um pouco do meu trabalho de doutorado, jogos evolucionários como modelo de interação e em simulações para uso e cobertura da Terra. Bom, esse trabalho introduz o Maze-GTI, que é uma ferramenta de simulação para simulações em meio ambiente com teoria dos jogos evolucionários. Ele é baseado no Maze, que é um framework que a gente vem trabalhando desde 2012. Ele serve para simulações em modelos de Land Use Cover Change, em uso e cobertura da terra, que é uma disciplina de ecologia, especificamente de ecologia de paisagens, que se interessa em como os processos de transformação do solo, por exemplo, transformação de mata bruta em pasto, em agricultura, podem influenciar outros processos ecológicos, como por exemplo aumento de gás carbônico, inversão de temperaturas em trópicos e polos, etc. A versão atual que a gente está trabalhando é exatamente a com teoria de jogos evolucionários de 2020, mas a gente já trabalhou em duas outras versões, 2012 e 2014. Em que 2014 a gente tinha suporte ao modelo cognitivo de Belief, Desires e Intentions. Aqui é a carinha dele, a interface básica dele. Bem, como é que funciona de uma forma bem sintética o Maze GTI? Ele recebe inputs, dentre eles o espaço inicial onde vai ocorrer a simulação, em que esse espaço inicial vai ser segmentado em células. A cada célula vai ser atribuído um potencial de uso da Terra, atribuído por um número, e a esse número existe uma correlação entre número e cor. Uma cor verde significa uma mata bruta, enquanto um espaço amarelo é um espaço antropizado. Cada um desses potenciais é atribuído, então. Esses espaços, essas células são interconectadas, e a esse espaço são colocados agentes, que são definidos por usuários, a quantidade de agentes e os tipos dos agentes. Esses agentes, então, são posicionados nesse grid que foi formado de células, e eles podem, então, se movimentar de acordo com as regras bem estabelecidas. Agora, como é um sistema multiagente, os agentes, eles todos têm independência entre si, e eles não são capazes de prever se um agente vai querer o mesmo recurso que outro agente. Eles não são capazes de prever a movimentação de seus colegas de simulação. Então, por isso, existe conflitos por recurso. É uma regra do Maze que somente uma célula pode ser explorada por um agente por vez. Então, esses recursos, esses conflitos precisam ser resolvidos para que a simulação tenha continuidade. Além disso, o Maze ele é, além de segmentado espacialmente, segmentado temporalmente. Então, cada step de simulação representa algum espaço de tempo na vida real. E em cada step de simulação, os agentes recebem uma quantidade de potencial de exploração, vão nas células para, então, fazer sua atividade de exploração, e aí, quando eles terminam esse crédito, eles esperam outros agentes terminarem para terminar o step. E assim, reiniciar o ciclo. Eles recebem de novo um crédito, usam esse crédito para explorar uma célula, esperam os outros e assim por diante. Bem, aqui então a gente tem a divisão de 4 momentos na simulação. O primeiro step, 250 steps depois, a gente percebe manchas acontecendo. Essas manchas são os agentes se movendo e explorando o espaço. Essas manchas laranjas e azuis são classes diferentes de agentes, que a gente vai entrar daqui a pouco no que são. Aqui aos 500 steps a mancha aumenta e em 1000 steps o espaço está totalmente tomado. E a ideia é que a gente tenha então uma previsão de como é que essas manchas elas vão ser formadas a partir da criação de determinadas regras de movimentação, regras de atração, proibição de espaços que não podem ser explorados, espaços sejam incentivados e assim por diante. Qual seria a motivação então da gente trabalhar com um simulador em Look? Bom, não sei se vocês lembram até ano passado, esse ano acho que também já aconteceu, o INPE divulga dados de queimadas de uma forma periódica para entender outros fenômenos meteorológicos, outros fenômenos na verdade ecológicos, dentre eles meteorológicos, como o aumento de emissão de gases carbônicos, a inversão de temperaturas, como eu já tinha falado, né? E isso é muito relevante ainda hoje, porque, por exemplo, no último ano a gente teve um aumento de 200% em queimadas, só no Pantanal, entre outros biomas que existem no Brasil. Em Look é estudado exatamente como esses processos de mudança de solo,
como é que uma queimada ela tem tanto impacto em outras áreas ecológicas do mesmo bioma? Isso daí é muito relevante. Bom, o MEIS então trabalha exatamente com a interseção entre a sociedade que ali reside, explora e tem suas atividades econômicas e os atributos biofísicos de um determinado espaço. Por isso o modelo do MEIS ele é dividido em 5 grandes dimensões: espaço, tempo, agentes, um modelo de interação e uma política pública. E é no modelo de interação que vão entrar a teoria dos jogos evolucionários, que a gente vai entrar agora. Bom, primeiramente, teoria dos jogos é um conceito que é bastante conhecido de economia, né? Ele usa modelos matemáticos para o estudo de interações estratégicas, de situações estratégicas entre dois ou mais indivíduos racionais. Racionais no sentido de que eles tentam diminuir o seu prejuízo ou aumentar seu lucro. Um dos jogos mais conhecidos na teoria dos jogos, mais clássicos, é o Dilema do Prisioneiro, em que dois indivíduos são pegos cometendo crimes e a polícia tem provas para um dos crimes, mas não tem prova suficiente para outro crime. Então eles são interrogados individualmente e a polícia propõe um acordo a eles. Se eles toparem o acordo, o crime que eles têm comprovado, eles não vão ser processados por esse crime, por causa como uma espécie de delação premiada. E no entanto, se eles toparem um acordo, o outro indivíduo envolvido vai ser afetado. Então, no caso, o crime que eles têm como comprovado é o contrabando. Eles sabem que Alice e Bob fizeram um crime de contrabando, mas eles não têm prova suficiente para o crime de lavagem, que é muito mais sério. Então, se qualquer um dos dois delatar o outro, ele vai ser perdoado do crime de contrabando, mas o outro vai receber a pena do crime de lavagem. O Bob pode dizer: Alice lavou dinheiro, ela participou desse esquema. Então o Bob vai ser perdoado do contrabando, mas a Alice vai receber 9 anos de cadeia. E a Alice pode fazer a mesma coisa com o Bob. Se ambos de fato delatarem, eles não vão ser processados por contrabando, mas ambos vão receber uma pena de 9 anos. Agora, se ambos ficarem em silêncio, um cooperar com o outro, eles vão receber uma pena só de 1 ano, que é exatamente pelo crime que eles têm comprovado. E aí a ideia é que Alice pode trair Bob e Bob pode trair a Alice. Alice pode cooperar, não falando nada, e Bob pode delatar. Então o Bob sai livre, porque ele não vai ter mais o processo de contrabando e não vai ter prova suficiente para o processo de lavagem. Então ele vai ter 0 de pena. Enquanto a Alice, por ela não ter aceito o acordo, ela vai ser processada por contrabando e o Bob gerou provas para que a Alice também recebesse a pena por lavagem, então 10 anos. E, de forma simétrica, pode acontecer isso também. E aí, em conjunção à área de evolução de biologia, existe a teoria dos jogos evolucionários, em que a ideia é que os jogadores não necessariamente são racionais, mas eles têm fenótipos e genótipos que fazem com que eles tenham características específicas e façam ações dentro de um determinado meio ambiente, ecossistema, algum cenário ecológico em que essas ações vão trazer prejuízos ou lucros a eles, face a outros indivíduos, que também podem apresentar as ações que esse indivíduo está ali envolvido. Por exemplo, a gente tem, vamos dizer, alguma espécie que pode ter um comportamento agressivo ou pacífico na hora de dominar um território. Se uma espécie, ainda não entramos em agente, se uma espécie apresenta um comportamento agressivo e outra espécie também apresenta um comportamento agressivo, eles vão conflitar por aquele território. E aí o custo de conseguir aquele território vai envolver o lucro do território, de ter um território que pode ir para qualquer um, mas vai ter um prejuízo da briga. Agora, se um agente agressivo encontra um pacífico, o pacífico foge, ele não quer saber de briga. E o agressivo ganha ali o território de graça. Ele recebeu todo o recurso só para ele, ganhou só lucro, enquanto o pacífico não ganhou nada. Agora, se 2 pacíficos se encontram, aí eles dividem o território de forma harmônica, sem conflito. Isso daí pode representar uma vantagem evolutiva após várias e várias interações desses indivíduos no espaço. Até o momento que pode ser que qualquer um desses indivíduos seja
muito melhor sucedido que o outro por causa dessas ações de brigar ou não brigar. Assim como outros modelos. Brigar ou não brigar é só um dos exemplos de teoria dos jogos evolucionários. Bom, tendo em vista agora essa ideia dos jogos evolucionários, vamos passar para o modelo de interação do Maze GTI, que é a parte onde a teoria dos jogos evolucionários se encaixa. Então, voltando à ideia lá que eu falei da simulação. A simulação ela é segmentada em tempo, em steps de tempo. Você tem uma quantidade de agentes numa simulação, vamos dizer 100 agentes. Cada um desses agentes tem um espaço inicial e ele tem um potencial de exploração no começo de um step. De fato, ele recebe no começo do step um potencial de exploração e vai para o objetivo principal dele, que é explorar a célula, que é ali consumir os recursos da célula. Vamos dizer que ele tem um potencial de exploração de 1000 e a célula que ele tem também tem 1000 de potencial de exploração. Então ele vai usar esses 1000 de crédito que ele tem para tirar 1000 de recursos da célula e no final ele vai zerar esse crédito. Quando ele zera esse crédito, ele então entra no estado de sucesso e termina o seu step. Ou seja, ele espera pelos outros também terminarem essas ações de explorar para terminar o step e aí o loop se completa, vai para o próximo step, eles recebem de novo o crédito de exploração e tentam cumprir esse ciclo. Agora, se o agente está numa célula que não tem potencial de exploração suficiente para ele gastar os créditos, ele vai querer se mover. Esse objetivo principal ele falha e ele vai se mover. Quando ele se move para uma célula, ele procura uma nova célula à sua vizinhança, de acordo com aquela imagem que a gente viu da movimentação, e encontra uma célula. Vamos dizer que a célula que ele está não tem nenhum outro concorrente. Então ele fica com essa célula, explora, gasta o resto do potencial que ele tinha, e aí, sucesso, espera os outros terminarem os seus respectivos ciclos. Agora, se um outro agente também quer essa célula que ele pretende se mudar, eles entram em conflito. E aí o conflito é resolvido da seguinte forma. Ao começo da simulação, todos os agentes recebem um perfil estratégico. Esse perfil estratégico ele é determinado por um dos jogos, teoria dos jogos evolucionários. Por exemplo, Hawk and Dove. Então vamos dizer que tem 200 agentes nessa simulação. 100 deles vão ser Hawks e 100 deles vão ser Doves. Se um Hawk encontra um Dove, o Dove foge, o Dove perde e o Hawk vai então conseguir aquela célula. Se dois Hawks eles se encontram, eles vão decidir na sorte. Eles vão decidir quem que vai ser o dono daquela célula e eles vão receber um prejuízo dessa interação. Agora, se dois Doves se encontram, eles também vão decidir da sorte e o Dove não vai receber prejuízo. Pelo menos não prejuízo de payoff. Apenas prejuízo de não ter ganho a célula. O Dove perdedor. E aí, se tiver mais de um agente querendo, se tiverem mais de dois agentes, eles vão, o primeiro batalha com o segundo, tem um ganhador. O ganhador vai batalhar com o terceiro, tem outro ganhador, vai batalhar com o quarto, até que tenha apenas um ganhador na célula e ele vai conseguir a célula. Os perdedores vão procurar outras células, até conseguirem um espaço que seja livre, e aí explorarem e terminar o step. Bem, tendo em vista que um conflito vai ter sempre um ganhador e um perdedor, o perdedor pode ter a chance de trocar a estratégia. Existem dois algoritmos definidos, que nós definimos, que é um algoritmo reativo e um baseado em registros de estado. O reativo a gente chama de revenge. Por quê? Vamos dizer que o conflito que aconteceu foi Hawk and Dove, o mais simples de todo. O Hawk ganha e o Dove sempre perde. Nesse momento, o Dove pode então escolher trocar de estratégia. Ele então vai ponderar. Se ele tiver na troca de estratégia de revenge, ele vai tentar se vingar do último encontro. E a única forma dele se vingar é trocando de estratégia para Hawk. Porque Hawk é o único que tem chance de ganhar contra outro Hawk. Mesmo que seja um empate, eles têm que decidir na sorte, um Dove nunca vai ganhar de outro Hawk. Então ele troca para Hawk. Dessa forma, a população lentamente vai caminhando para Hawk, já que Hawk é a estratégia que ganha, ou pelo menos tem a chance de ganhar contra outro agente. Agora, se for um baseado em registro de estados, a gente chama de Best Accumulated Payoff. Como funciona? A cada conflito que acontece, tanto o ganhador quanto o perdedor vão registrar o payoff, baseado naquela tabela de teoria dos jogos, da interação. Então o Hawk vai lá registrar mais 4 e o Dove vai registrar 0. Ao longo do tempo, esses registradores são acumulados com cada um dos conflitos. O conflito que tiver com o melhor registrador, seja em termos absolutos, o que for o maior valor,
vai ser o qual o agente vai querer mudar a sua estratégia. Então, quando o agente perde, ele consulta esses dois registradores, vê qual que é o que está ao longo da simulação inteira se dando melhor. Será que é Dove ou será que é Hawk? De repente, um Dove perde um Hawk, mas ele teve muitas interações boas com outros Doves. Então, ele nem vai querer mudar por causa dessa pontualidade aí, dessa falha. Ele vê que não, mas Dove ainda está se dando melhor do que Hawk. Então, ele vai continuar em Dove, mas vai atualizar os registradores depois dessa perda. Não, Hawk está usando melhor, então ele vai trocar para Hawk. Essa é a lógica do Best Cumulative Payoff. Vamos seguir em frente. Vamos ao caso de usos, então, que a gente usou para validar esse trabalho, que foi baseado no Cerrado Map Biomas. Map Biomas é um repositório brasileiro de biodiversidade. Ele tem dados disponíveis já referenciados. A gente pegou do bioma do Cerrado no Distrito Federal. A gente pegou atributos do espaço como rios, rodovias, unidade de proteção, cidades no Distrito Federal para atrair ou repelir agentes. Por exemplo, cidades repelem agentes, já que a atividade de agricultura e pecuária não pode ser realizada ali no meio da cidade, por razões óbvias. Mas rodovias e rios, por exemplo, atraem, porque as rodovias podem ser usadas para escoar a produção e os rios podem ser usados para irrigação ou para a hidratação de gado. Tem uma máquina de estados finita, em que a gente diz que áreas verdes são 1.500 de exploração e as amarelas são 500. Processa, faz a subdivisão de células, faz a matriz de atração, que é exatamente a soma dos atributos espaciais que repelem e atraem. Aplica o PDOT, que é a política pública. Ela foi definida pelo GDF em 2006. Ela possui 3 polígonos, em que existe um polígono de atividades incentivadas, atividades comuns e atividades proibidas. Então a gente aplica na matriz proximal. Tem uma matriz proximal resultante que vai guiar a movimentação dos agentes. Então, quanto mais verde, mais atração os agentes vão sentir por aquele espaço. E vermelho, eles nunca vão lá. E usa 2 jogos para o modelo de interação. Hawk and Dove, que a gente acabou de ver, e o Dilema de Prisioneiro. Então, a gente divide os agentes em 2 populações e coloca eles com um determinado perfil A ou B. Sendo que A pode ser Hawk ou Delatar, B pode ser Dove ou Cooperar. Depende do modelo que a gente usou. Por fim, a gente então configurou 300 agentes rodando ali nesse espaço do Map Biomas, cada um com 2.000 de crédito de exploração por step. Cada step eles recebem 2.000 para explorar ali o espaço entre 1.500 e 500, então eles sempre têm que se mover. E 1.000 steps de simulação, ou então até que acabasse o espaço, até que a simulação ficasse saturada. E combinamos 4 cenários: Hawk and Dove com Revenge, Hawk and Dove com Best Cumulative Payoff, Dilema do Prisioneiro com Revenge e Dilema com Best Cumulative Payoff. Os resultados espaciais foram esses. O vermelho são Hawks ou Delatar, e os azuis são Doves ou Cooperar. A gente vê que no esquema de Revenge, que são essas 2 figuras aqui, independente de ser Hawk and Dove ou Prisoner's Dilemma, sempre o Hawk vai ganhar, sempre o Delatar vai ganhar. No caso de Best Cumulative Payoff, se for Hawk and Dove, como Hawk and Dove tem esquema de lucro, a gente vê que Dove ele vai se tornando a estratégia que domina mais o espaço, que recebe lucro da interação. Mesmo que ele perca um espaço para outro Dove, ele tem uma interação positiva com Dove, eles não brigaram. E ele tem uma interação negativa com Hawk, eles brigam. Agora Hawk sempre tem uma interação negativa com outro Hawk. Então os Hawks eles vão cada vez tomando mais prejuízo, e por conta disso os Doves vão ficando cada vez melhores e dominando mais o espaço. Agora, no caso de Prisoner's Dilemma, como a gente não tem um esquema de lucro, mas tem um esquema só de contenção de prejuízos, contenção de perdas, o Delatar acaba tendo menos perda do que o Cooperar. Mesmo que quando 2 cooperam, eles recebem um prejuízo. Agora, quando um Delatar encontra o Cooperar, ele pode receber 0 de prejuízo. Isso pode ser vantajoso, já que as outras interações também recebem prejuízos. Por isso, acaba que o Delatar acaba ganhando nesse cenário também, mas não tanto quanto o cenário de Revenge. Aqui é uma análise do payoff médio. O payoff médio ele é calculado de acordo com a proporção de agentes que existe na população, multiplicado pelos payoffs esperados. Então, essa linha roxa aqui que está dividindo esses espaços azul e vermelho é o payoff médio. Essa área azul é a diferença entre Dove e o payoff médio no esquema de Revenge, e essa área vermelha é Hawk e
o payoff médio no esquema de Revenge também. Então a gente percebe que ambos perfis são muito parecidos entre Prisoner's Dilemma e Hawk and Dove, o que explica as imagens serem tão parecidas. Agora, no esquema de Best Cumulative Payoff, a gente percebe que existe um flip no começo da simulação, os Doves eles tomam um certo prejuízo, eles são piores do que o payoff médio e os Hawks são melhores, mas acaba tendo tantos Hawks que eles começam a criar um prejuízo entre si e os Doves se dão cada vez melhor, por isso o espaço é dominado mais por Dove. Isso não acontece, no entanto, entre delatar e cooperar. Cooperar sempre é pior do que o payoff médio e cooperar é sempre pior que o payoff médio e delatar é sempre melhor que o payoff médio. Bom, essa foi uma apresentação super rápida do meu trabalho de doutorado. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para esse e-mail que está aqui. E eu desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigado pela atenção.